Bom dia a todos. Eu me chamo Suzana. A palavra a qual Deus colocou ao meu coração nesta manhã está em João 11:35, né? Que diz assim: Jesus chorou. É um versículo muito curto, porém é um versículo que carrega um peso, né? Muito grande, é algo muito importante, né, para a gente, para a nossa vida. O tema dessa pregação diz o valor do luto de um cristão. É um tema que a gente quase não ouve falar, né? É algo que a gente quase não ouve ser debatido nas igrejas, né? E o capítulo de João 11, ele é um capítulo que fala sobre Lázaro, sobre a doença de Lázaro, sobre a morte de Lázaro e sobre a ressurreição de Lázaro, né? Para que nós possamos resumir e que os irmãos possam entender o que eu quero passar, né? O que Deus quer passar para a igreja através de mim nesta manhã. E eu separei 3 pontos para que nós pudéssemos juntos entender um pouco mais sobre esta palavra. Na Bíblia, se a gente for parar para ler a Bíblia, né? Se eu não me engano, Jesus chorou na Bíblia apenas 3 vezes que fala. E uma dessas vezes foi pelo Lázaro, né? E o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para a igreja é: o luto revela nossa humanidade. A gente costuma achar que chorar, muitas vezes a gente, desde pequeno, a gente escuta que chorar é sinal de fraqueza, né? Até os homens mesmo, homem não chora, né? A gente tem o costume de crescer ouvindo isso: homem não chora, você é homem, não chora não. Não, gente, a gente tem que chorar sim. Deus nos fez assim. Se não fôssemos para nós chorarmos, se não fosse para nós termos essa emoção, Deus não nos colocaria essa emoção. Até porque na palavra de Deus diz que Ele chorou. Se Ele chorou, por que nós não podemos chorar? E, meus amados, o luto, ele é algo que ele faz parte da vida de todos nós. Todo mundo já teve um período na sua vida que passou por essa questão do luto. E muitas vezes a gente não consegue encarar ele de uma forma natural, como todos gostariam que a gente encarasse, que a gente recebesse. O luto, Jesus também viveu o luto. Jesus também chorou pelo luto. Por que Jesus chorou? Porque ele sentiu aquilo que a gente sente. Deus sabe o que a gente sente quando a gente perde alguém. Quem aqui nunca perdeu alguém? Quem aqui nunca sofreu por alguém? Quem aqui nunca achou injusto aquela perda? Embora nós saibamos que tudo faz parte do plano de Deus. Embora a única certeza que a gente tem na nossa vida é que todo mundo um dia vai passar por esse processo. Mas é um processo ao qual nós não estamos preparados para passar. Em Hebreus 4:15 diz: temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus se entende a nossa dor, Jesus se compadece da nossa dor. Por isso que Jesus chorou. Jesus chorou por quê? Ele chorou porque ele sentiu a morte de Lázaro, né? Então, meus amados, é natural sentir dor, é natural a gente sentir saudade, é natural a gente chorar, é natural. Por que a gente sente isso? Porque a gente ama, né? E melhor do que tudo é a gente chorar o nosso luto nos pés do Senhor. Porque a gente sabe que o único consolo que a gente pode ter nesse momento é no nosso Senhor Jesus. A gente vai chorar, vai se debulhar, mas depois vem o consolo, vem aquilo que nos acalma. É como se aquela pressão que nós estamos dentro do nosso peito, aquilo fosse acalmando, como se Jesus estivesse dizendo para a gente: calma, eu estou aqui. Está doendo? Mas eu estou aqui. Chora, sim, pode chorar. Faz parte. E uma aplicação que eu passo para os irmãos nessa manhã é: não esconda a dor. Leve a Jesus. Ele conhece o peso da nossa tristeza, Ele conhece as nossas lágrimas.
Então, que nós choramos sim, nós devemos chorar sim, mas aos pés de Jesus. Amém? Né? Partindo para o ponto 2. O luto nos aproxima de Deus. João 11, do 33 ao 36. Né? Vamos ler rapidinho aqui para que os irmãos possam entender. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois os judeus, vede como o amava. Amém? Meus amados, quando Jesus viu o sofrimento de Marta, ele viu o sofrimento de Maria, ele se compadeceu profundamente da dor dela. Ele sabia a dor que elas estavam sentindo. E ele chorou. Por quê? Porque ele sentiu tudo o que elas estavam sentindo. Isso mostra o quê? Que Jesus, ele não é indiferente a mim, ele não é indiferente a você. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, para quê? Para que ninguém pudesse dizer, mas ele não sabe como é, ele não entende. Não, ele entende, ele sabe porque ele veio aqui, ele passou pelo sofrimento, ele sentiu nossas dores, ele levou sobre ele todas as nossas dores. E imagine, como é que Jesus não vai entender o porquê de eu chorar? Muitas vezes a gente prende o choro, muitas vezes a gente não quer chorar porque a gente acha que se eu chorar eu vou estar dizendo que eu sou fraco, se eu chorar eu vou estar dizendo para os irmãos que eu não tenho fé, se eu chorar eu vou estar indo contra Deus. Não, irmãos. Nós devemos chorar sim, nós devemos sofrer sim. Sabe por quê? Porque quando a gente não chora, quando a gente não sofre, quando a gente não passa por esse processo que é necessário a gente passar, mesmo que nós não estejamos preparados, a gente não permite que coisas ruins tomem conta de nós. Porque quando eu abafo as minhas dores, quando eu abafo o meu sofrimento, quando eu não quero mostrar para o irmão que eu sou forte, que eu aguento, não, ninguém é forte o tempo inteiro. Jesus chorou, Jesus não foi forte o tempo inteiro. Então por que você tem que ser? Chore, sofra sim, pergunte sim. Jesus é nosso amigo, Ele quer que a gente converse, Ele quer que a gente fale, Ele entende a nossa dor. Então não podemos reprimir, sabe por quê? Quando eu reprimo isso, quando eu guardo isso para mim, eu começo a ficar o quê? Com amargura. Eu começo a ter uma depressão. Eu começo a ficar o quê? Com ansiedade. Olha só quantas coisas vão gerando. Porque o quê? Eu fico me julgando pelo que o meu irmão vai achar. Se a gente for viver a nossa vida, o que o irmão vai dizer? O que o irmão vai pensar de mim? Não. Não é o irmão que entende o que você está passando. Mas é Jesus, aquele ali que sabe as suas dores, Ele entende o seu sofrimento. Na sua lágrima, Ele sabe tudo o que você quer falar. Nós não podemos reprimir porque a gente acaba muitas vezes se afastando de Deus. Quando a gente começa a ficar com aquilo tudo ali remoendo, a gente se afasta. A gente começa a culpar Deus. Aí quando a gente dá por conta, a gente já está num caminho que para voltar é difícil. Então, meus irmãos, não reprima, chore, sofra sim. Faz parte da vida. E o que nós aprendemos com esse ponto nesta manhã? Um luto, ele pode nos afastar ou ele pode nos aproximar de Deus. A escolha é minha e a escolha é sua. Qual é a escolha que você quer fazer? Se afastar ou se aproximar de Deus? Então, que mesmo em meio ao luto, a gente sofra, a gente sinta e a gente se achegue mais a Deus sim, a Jesus sim, porque só Ele é capaz de consolar, só Ele é capaz de sarar as feridas que ficam abertas no nosso coração. E indo para o ponto 3, irmãos, diz: o luto nos aponta para a esperança, né? João 11, 25 e 26, amém? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Amém? Meus amados, Jesus, ele nos disse que ele é a ressurreição, ele é a vida. Mesmo diante da morte, ele nos mostra que é a esperança. Deus, ele nos mostra a todo momento que nada fugiu do controle dele. Nós temos a esperança, sim. Eu morri para este mundo, mas a minha vida começa a contar a partir daquele momento. A partir desse momento é quando nós começamos a viver a vida em Cristo, né? Aqui é só uma fase, é como se fosse um jogo. Aqui a gente vai passar por fases para que a gente possa conquistar a nossa vida eterna. Mas a gente vai sentir, sim, a gente vai sofrer, sim, porque quando nós cremos em Deus, o luto, a morte não é o fim. Para aqueles que creem em Deus, para aqueles que morreram em Cristo, é apenas o início. Mas a gente sente, porque nós estamos apegados a esse mundo. Então, a gente vai sentir sim a saudade, a gente vai sentir a ausência, vai ter momentos que você vai falar, meu Deus, que dor é essa, que tristeza é essa, que toma conta de mim. Mas ele entende, porque ele passou por isso. Mesmo ele sabendo que ele ressuscitaria Lázaro em minutos, mas ele sentiu, ele chorou, ele sofreu, porque ele se compadece das nossas dores. E aprendemos que a morte, ela não tem a última palavra, porque o nosso Deus, ele venceu, o nosso Jesus, ele venceu a morte, né? E com essa luta que ele teve, essa vitória que ele teve, é por mim e por você, porque por isso nós estamos hoje aqui. Meus amados, o luto do cristão, ele tem a esperança que um dia todos nós vamos nos encontrar. Um dia todos nós vamos nos reunir, né, ao lado do nosso Jesus. E em Apocalipse 21:4 diz, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus enxuga dos meus olhos, dos teus olhos, toda lágrima. O que a gente aprende com isso? Que a gente deve chorar sim, mas a gente deve chorar com esperança. Mesmo Jesus sabendo que Lázaro ressuscitaria, ele chorou pelo Lázaro. E essa é a resposta que Deus dá para todas as nossas dores, para todas os nossos sofrimentos. E para que nós possamos entender tudo o que foi estudado, tudo o que foi passado aqui nesta manhã, nós aprendemos que o luto revela a nossa humanidade, né? O luto nos aproxima de Deus e o luto nos aponta para a esperança, né? Nós devemos chorar sim, mas com fé. A gente sente sim, mas a gente confia. A gente sofre sim, mas a gente sofre com esperança. Uma esperança que o melhor ainda virá. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e é isso que eu passo para a igreja nesta manhã, né? E que nós possamos refletir, que possamos amar mais, curtir mais as pessoas que estão ao nosso lado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.